Segunda, 3 de fevereiro. Verso para memorizar. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel 2, 21. Um visitante indesejado. Ouça Daniel 5, 5 a 8. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Pergunta 2. O que aconteceu? Por que o rei reagiu de modo tão aflito? Qual é a semelhança entre esse relato e o episódio do sonho da estátua de Nabucodonosor? Por que essa semelhança é importante? Ouça Salmo 96, 5. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Colossenses 1, 15 a 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Como Nabucodonosor havia feito em crises anteriores, Belsazar chamou os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores para esclarecer a misteriosa escritura na parede. E para ter a certeza de que eles dariam o melhor de si, o rei lhes prometeu honras extravagantes. Primeiro, vestimenta de púrpura, uma cor usada pela realeza nos tempos antigos. Segundo, uma corrente de ouro, que era um sinal de status social elevado. E, terceiro, a posição de terceiro governante no reino. Essa última recompensa reflete com precisão as circunstâncias históricas de Babilônia naquela época. Visto que Belsazar era o segundo governante como corregente junto ao seu pai, Nabonido, ele ofereceu a posição de terceiro governante. Mas, apesar das recompensas tentadoras, os sábios mais uma vez não apresentaram uma explicação. Além de todos os seus pecados, o rei então tentou encontrar sabedoria no lugar errado. Os especialistas babilônicos não puderam descobrir o significado da mensagem. Ela estava escrita em sua própria língua, o aramaico, como veremos amanhã, mas eles não conseguiram entender o significado das palavras. Isso nos lembra do que o Senhor falou por meio de Isaías: a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Depois de citar esse verso, o apóstolo Paulo declarou: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Algumas verdades são importantes demais para que os seres humanos tentem decifrá-las por si mesmos. Por essa razão,
O Senhor é quem nos revela essas realidades. Em vista do que estava para ocorrer em Babilônia, qual seria a importância das recompensas prometidas a Daniel? O que isso revela sobre a transitoriedade das coisas do mundo? Por que precisamos sempre ter em mente a perspectiva da eternidade em tudo o que fazemos?